Olá, seja bem-vindo de volta e a gente continua estudando o livro de Romanos, né? Espero que esses primeiros capítulos tenham servido ao bom propósito. Paulo pinta esse cenário bem trágico, né? Não existe nenhum justo, não tem ninguém que busque de verdade. Então, lembrando que isso, obviamente, diz respeito à nossa velha natureza, a perspectiva desse homem ainda sem Cristo. E para aquele que já foi alcançado pela graça, essa natureza que existe, essa batalha espiritual, tem a ver com essa realidade. Então, seja como cristãos que precisam entender o que está do lado de fora, para o mundo sem Deus, seja para aqueles que já estão em Cristo, mas também precisam estar atentos a essa batalha. Então, hoje, a gente vai continuar no capítulo 3, só que agora a gente vai do versículo 19 até o final do capítulo, tá? Então eu estou separando um pouquinho diferente. Acho interessante, conversando com a turma aqui da produção, de ir separando nos blocos para a gente entender o que funciona. Só que a minha proposta de divisão é às vezes um pouquinho diferente do que está aí, porque acredito que vai te ajudar a identificar. Então a gente vai ler aí do versículo 19 até o versículo 20, Paulo está falando da lei. Então, se você quiser anotar no seu caderno, no seu computador, para fechar, né? Fazer uma diferença de assuntos, da virada de assuntos que acontece do livro. 19 e 20 está falando da lei. Quando chega do versículo 21 até o versículo 23, como que a justiça de Deus se manifesta. Então, se a gente quer ver aonde que a justiça de Deus se manifesta, versículo 21 a 23. E do versículo 24 até o final do capítulo, ele já começou a trabalhar a doutrina da justificação, né? Lembra que a gente já conversou que o livro ele trata necessariamente da justificação. Aquilo que os evangelhos vão chamar do evangelho propriamente dito, Paulo chama isso de justificação. Então a gente precisa ter essa relação em mente, evangelho e justificação. Isso é sinônimo e explicado de formas correlatas ou correspondentes. E existe também ali aparece o cruzamento de algumas outras doutrinas enquanto Paulo está explicando o que significa justificação. Como nós temos feito, vamos orar e suplicar que Deus nos dirija nesse estudo. Pai, muito obrigado. Temos percorrido essa estrada de estudar a Tua Palavra, mas a gente suplica por aqueles que estão vendo agora e aqueles que ainda vão ver. Que o Teu Santo Espírito capacite a cada um deles que tiver em contato com esse livro sagrado para aprenderem a verdade do Teu Evangelho, para não serem enganados por falsos evangelhos e para que realmente possam descansar nas Tuas mãos, descansar no Seu favor e serem transformados pela graça que existe no Teu nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Primeiro vamos ler, como eu falei, do versículo 19 até o final do capítulo. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, e não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde estão, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei.
Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Chama a sua atenção para quantas vezes aparece essa palavra justificação, 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 né? Então é a própria resumo da ideia. Quando Paulo quer explicar o evangelho, ele usa essa palavra. Então sempre fique atento a essa palavra, porque essa palavra não pode passar batido. Então é importante falar sobre isso para que a gente entenda. A gente já fez a divisão, né? Então, como a gente já falou, essa primeira divisão aí dos primeiros versículos, versículo 19, o que a lei diz para quem? Então, é importante que perceber, além da questão imediata, não matar, não roubar, não terá outros deuses diante de mim, a lei está comunicando, ela tem uma direção. Eu poderia até usar mesmo uma jurisdição. A lei está dizendo para um público específico, para um alvo específico, e ela diz para quem está debaixo dela, né? Por isso que os capítulos anteriores fizeram a questão de afirmar, de colocar todo mundo, gentios, samaritanos, judeus, todo mundo está debaixo dessa linha da lei. Então, de alguma forma, todo mundo deve ter ouvido o discurso, a pregação da lei. É interessante isso, eu acho. A gente vai ver sobre a morte prega aos vivos, né? Justamente sobre qual o sentido que a gente deve dar para a nossa vida. Mas de uma forma interessante, a lei também prega além do que está escrito na letra. A lei prega sobre uma condição de quem se encontra debaixo dela, né? Obviamente, se a lei está dizendo para quem está debaixo dela, Paulo também já está fazendo uma primeira distinção. Ou seja, romanos, vocês dessa igreja, vocês já foram salvos. Então entendam que tudo que a lei diz para quem está debaixo da lei. Para você que já saiu da graça, você precisa aprender a olhar para a lei de uma forma diferente. E isso é fantástico. Efésios, Gálatas e Romanos, eles vão trazer uma abordagem diferente para que a gente entenda qual é o propósito da lei, o que ela visa alcançar e qual é a relação do ímpio com a lei, qual a relação do crente com a lei. Lutero chega a dizer uma frase que eu adoto. Se existe alguém ali na sua igreja, perto de você, que ainda não entendeu a relação de lei e graça, essa pessoa ainda não está pronta para fazer parte da liderança da igreja. Um líder precisa ser necessariamente alguém que consegue discernir e diferenciar o propósito da lei e o propósito da graça. E aí, no versículo 19 ainda, então ele colocou uma seta. A lei está comunicando com quem está debaixo dela. Né? Então se deduz que vocês agora que estão debaixo da graça, no passado vocês escutaram isso, agora vocês têm que aprender a escutar uma outra mensagem. Não é uma aniquilação da primeira mensagem, mas agora é um despertar para uma nova mensagem que está sendo dita. Então olha só para o versículo 19. Por que a lei está dizendo isso? Né? Por que a lei está pegando essas pessoas e exigindo, né? Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3,19. Esse primeiro versículo logo. Então tem um objetivo. A lei está falando e a lei está dizendo por algum motivo ou para algum motivo. E o motivo é para que toda boca se feche. O que isso está querendo dizer? Sabe quando você estava falando com um filho e você vê que seu filho está errado e ele despista tem uma história do Jonas Madureira que ele já contou várias vezes em encontros que ele foi sobre a filha dele, que ela comeu um chocolate, era uma criança ainda, e o Jonas Madureira pergunta: filha, você comeu o chocolate? E ela fala: não, papai, não.
E repetiu essa pergunta várias vezes e ela foi inventando desculpas e sempre dizendo que ela não tinha comido chocolate. O pastor Jonas pegou a criança no colo, a filha no colo e mostrou no espelho. E quando mostrou ela no espelho, viu que o rosto estava todo sujo de chocolate, né? E aí filha, você comeu o chocolate. E ela ainda, de forma insistente e astuta, dizendo, não, mas o chocolate que veio parar na minha boca, papai, não fui eu. E essa história tão engraçadinha mostra como a gente tem essa habilidade de minimizar os nossos erros, as nossas faltas, etc. Então, quando a lei está dizendo, quando a lei está pregando, é justamente para quebrar qualquer argumento, para que em algum determinado momento ninguém consiga abrir a boca. Porque a lei se expõe de tal forma que agora é inevitável que o silêncio da nossa culpa nos constranja. Sabe esse silêncio? Uma outra história para ilustrar isso. Eu me lembro, numa aula de educação física, era numa praça pública, e aí as pessoas, eu estava esperando, e eu fechei o cadeado, né? Mas fiz aquilo intencionalmente, sem intenção, ao contrário, né? E aí o professor colocou todo mundo no chão, sim, deu uma bronca em todo mundo, e perguntou, quem fechou o cadeado? Eu levantei o meu e disse, fui eu. E aí ficou aquele silêncio constrangedor, que é o silêncio da culpa, né? Não tinha feito por querer, mas todo mundo ficou esperando o que ia acontecer, né? Então, da mesma forma, a lei tem um discurso forte e firme para que ninguém consiga mais abrir a boca. Eu estou ocupado. O que eu vou falar, né? E além disso, para que toda a boca esteja fechada e que o mundo seja condenável diante de Deus. Então, mais uma vez, aquela coisa da régua que a gente já trabalhou anteriormente. Então, e aí ele continua, por isso o quê? Que as bocas estão fechadas e todos estão condenados. Então, já que não tem ninguém que consiga se levantar com um argumento diante de Deus, já que agora se percebe espiritualmente, pelo menos, que todos são condenados diante de Deus, por isso que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Versículo 20. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, primeira informação aí do versículo 20. Nenhum ser humano vai ser justificado. Vamos tentar traduzir isso agora de uma forma mais simples. Qual o contrário de justificado? Pode ser inocentado. Então, nenhum ser humano, nenhuma carne, essa é a ideia, nenhum ser humano vai ser inocentado por cumprir a lei. Então, vamos aplicar isso aos 10 mandamentos, por exemplo? Então, ninguém vai ser salvo, ninguém vai para o céu porque não matou, não adulterou, não roubou, não tomou o nome de Deus. Sabe, qualquer mandamento, ninguém vai ser salvo porque conseguiu cumprir a lei. E aí você pode se perguntar, mas isso não deveria ser suficiente? Sim, deveria. A questão é que ninguém conseguiu cumprir isso com perfeição, a não ser Jesus Cristo. Então, mais uma vez, existe essa mensagem da impossibilidade. E é difícil quando a gente começa a transitar essa mudança, essa virada da impossibilidade para a fartura e o movimento de vida que existe na graça. Então, nenhum ser humano vai ser inocentado porque não matou, não roubou, porque pela lei a gente entendeu, a gente conheceu o pecado, porque a lei diz não matar e a gente matou. A lei diz para a gente não desejar, cobiçar a mulher e a gente cobiçou. Lembra que Jesus interpreta a lei diferente, né? Quando Jesus vai falar sobre o evangelho da lei de Moisés, ele fala, vocês falam de não adulterar, mas aquele que olhou para o lado e no seu coração já desejou, ele já cometeu adultério. Então, a forma que Jesus olha para a interpretação da lei é muito mais profunda, ele coloca o nível muito alto.
Então, pela lei, a gente conheceu que a gente não consegue não matar. Se a gente não mata com faca, a gente mata no nosso coração, muitas vezes transformando o nosso coração em cemitério. E depois as pessoas não sabem porque estão amargas e frustradas. Tem um monte de gente morta dentro do coração. Não fala com fulano, não fala com fulano, sai da igreja, se distancia de irmão. Então o coração é pesado, e é tão pesado porque existe tantas pessoas mortas e essa pessoa não sabe porque não consegue viver, ter plenitude, ter vida, né? Então, versículo 19, versículo 20 dão essa direção. Para quem a diz para quem está debaixo. E justamente porque todas as bocas estão fechadas e todo mundo está condenado, não existe a possibilidade de a obediência. E isso é a primeira conclusão. Ou seja, a obediência não produz inocência. Vou repetir. A obediência não produz inocência. Porque a minha obediência não é perfeita, eu não consigo obedecer de forma perfeita, então a minha obediência não me inocenta. Da mesma forma, o meu esforço em cumprir a lei não me justifica. Então eu estou tentando usar essas palavras como sinônimo. Inocentar, justificar, ok? O que a gente percebe logo de cara é que a justiça do evangelho se manifestou sem a lei, ok? Sem a lei. Então, se essa justiça, essa nova justiça, não é igual à justiça dos 10 mandamentos, não matar, não roubar, é olho por olho, dente por dente, porque essa lei do Antigo Testamento, ela é revelada no sentido muito proporcional. Se eu dou um beliscão em alguém, alguém tem um direito de dar um beliscão em mim, ou seja, é proporcional. A lei do evangelho, ela não se manifesta com essa relação do que é justo, do que é legítimo. E aí o objetivo de afirmar isso é porque se essa justiça se manifestou não numa constituição, não num tribunal, essa justiça se manifestou sem a lei, não existe espaço para ninguém se vangloriar. Não existe espaço para ter confiança na minha performance. Não existe espaço para eu ter uma autoestima espiritual. Não existe espaço para uma salvação baseada em obediência à lei. Não existe a ideia de que por não matar, não ter outros deuses, não roubar, não cobiçar, eu estou cumprindo. Que legal, eu estou conseguindo. Ninguém pode dizer eu fiz o suficiente. Então essa justiça extraordinária que vem de Cristo, ela simplesmente arranca qualquer orgulho, qualquer aplauso pessoal, qualquer autopromoção, porque justamente ela está humilhando toda a nossa capacidade de fazer. A graça vem, mas não sem antes revelar essa profunda diferença, né? Versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. É isso que a gente está falando, versículo 21, sem a lei. E aí a gente pode ficar em crise, como assim? A lei é uma questão de advogado, a lei é uma questão de promotor, a lei é uma questão, tem que ter um documento, tem que ter alguma norma. Se a gente não seguir a norma, como que a gente vai organizar o povo, os crimes, o assassinato? É muito interessante, porque Paulo começa a trazer essa perspectiva diferente. Mas a justiça de Deus não tem nada a ver com o que a gente entende de lei. A justiça de lei se revela. A justiça de Deus se revela sem a lei, né? E no versículo 21 aí, existe a afirmação de que a lei e os profetas já testemunhavam desse novo tipo de lei. O que Paulo está querendo dizer? Que Isaías, Jeremias, Sofonias, os profetas, de alguma forma, quando eles profetizavam, olhavam para o futuro, eles já apontavam para esse novo tipo de justiça. Como? Porque Israel pecava, se afastava do caminho do Senhor, via um castigo,
teoricamente, Israel tinha que ser destruído, porque essa era Deuteronômio 28, as bênçãos e a maldição, e de uma forma sobrenatural, a promessa de Deus ainda continuava, e um resto de povo sobrava, e o povo permanecia, ou seja, a graça, ela continuava a sobreviver ainda depois de todos os desvios, ainda depois de todo o juízo, a graça sobrevivia. Então Paulo está afirmando que os profetas já falavam de um novo tipo de justiça. A lei, e aí Paulo está se referindo a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Então, de uma forma mais abrangente, a gente pode dizer que o Antigo Testamento, de uma forma geral, já apontava para Cristo e já apontava para essa nova lei. E essa justiça de Deus, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. A justiça se revelou no Evangelho, a justiça não se revelou na lei, e essa justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo. Qual é a afirmação? O que a gente precisa entender aqui de uma forma muito dramática? A justiça é para quem crê. Quem experimenta a justiça? Experimenta a justiça quem acredita. Quem acredita em quem? Em Jesus Cristo. Não é justiça para os que fazem justiça. Não é justiça para quem é justiceiro. Não é justiça para quem precisa de justiça. É justiça para quem crê no justo. É justiça para quem se submete, rende, clama, depende do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Em outra forma, não existe capacidade ou possibilidade de a gente experimentar justiça na terra, no sentido mais profundo que essa palavra tem, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes nos nossos relacionamentos familiares, pai, mãe, primo, amigo, em algum momento a gente sempre uma ruptura, sabe? Aquele irmão que prometeu ser irmão pro resto da vida, ele magoa a gente. Ou simplesmente ele se afasta, e a gente começa a perceber que existe essa relação, e estar sensível às coisas espirituais vai te apontar nessa direção necessariamente. Quanto mais seus olhos espirituais estão abertos, mais você percebe que você é alvo de injustiça de quem dá do seu lado, e ao mesmo tempo que você é injusto com as pessoas, até mesmo que você diz amar. Então, a justiça de Deus é uma justiça pela fé. Então, pastor, diz isso num lugar prático. Simples. Então, imagina que você está querendo crescer no ministério, você ajuda o pastor, mas aí o seu pastor, em vez de chamar você para ser ordenado, preparar você para o ministério, ele coloca alguém que chegou depois de você. E você se sente, mas eu não me senti injustiçado. E você se sente, às vezes, fragilizado, se afasta do ministério. Muitas vezes Deus permite isso para que a sua percepção e a sua dependência de justiça humana seja destruída e que você só tenha expectativa de uma justiça que vem do próprio Cristo, ok? Então, é sobre um fracasso e é sobre a experiência do fracasso da justiça dos homens. Então, existe um movimento dos desigrejados, existe um movimento das pessoas que apenas estão mais longe. De qualquer forma, boa parte, não estou querendo generalizar, mas boa parte deles é de quem experimentou essa injustiça num lugar especial. E quando a gente experimenta essa injustiça dentro de casa, isso fere muito. Quando a gente experimenta essa injustiça dentro da igreja, isso fere muito. Mas isso também serve porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus, no sentido de que nos fracassos, nas tragédias, nos sofrimentos, tudo está cooperando para que o caráter de Cristo forje o nosso caráter, para que a gente de glória em glória seja transformado na imagem do próprio Cristo, nesse sentido de que Cristo cresce em nós, de que Cristo vive em nós.
Nessa relação, o que a gente tem na vida de pastores e líderes é uma experiência sistemática com a injustiça das pessoas nos lugares. Aí as pessoas ficam com raiva das instituições, porque a denominação, e porque o pastor, porque o líder e o fulano. E essas experiências de incapacidade de justiça ainda não deixam a gente escandalizado. Fato é que justiça de Deus não vai se revelar em nenhum desses lugares. Se você espera a manifestação da justiça em um desses lugares, é porque você ainda não entendeu Romanos capítulo 3. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela na fé. E aí, gente, é fácil e é fato ver alguém faminto de justiça. Alguém faminto de justiça fica mais irritado. Alguém faminto de justiça se torna uma pessoa mais crítica. Alguém faminto de justiça, às vezes, se torna mais grossa, se afasta. E essa pessoa, para se alimentar da justiça, precisa entender aonde que eu me alimento de justiça. Aonde existe isso para que eu seja farto, né? Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Mas se a gente não entender que essa justiça que vai nos fazer, que nos torna bem-aventurados quando a gente tem fome, a gente não encontra na instituição, a gente não encontra nem mesmo nas melhores igrejas. A gente só vai encontrar pela fé em Jesus Cristo. E a gente só vai encontrar essa justiça sem a lei. Eu vou repetir isso. A justiça de Deus se revela independente. Algumas traduções chegam a dizer independente da lei. Versículo 23. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual a relação? A gente já está quase na transição para o próximo bloco, mas é justamente essa relação entre justiça e glória. Todo mundo pecou, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, esse retrato assustador da alma do ser humano, da velha natureza. E agora, essa ausência de glória que faz com que a gente define. E você vê pessoas tentando buscar a glória, mulheres querendo buscar a glória com a sua beleza, homens querendo buscar a glória com carros, com emprego, dinheiro, ou alguns homens alguns pastores mesmo tentando alcançar a glória por intermédio da inteligência, pelo dom, pelo carisma. A nossa dieta tem que ter a vitamina G de glória, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque parte do vazio que o ser humano sente é o vazio da glória de Deus. Porque enquanto a gente não for enchidos por essa glória, a gente ainda vai se sentir faminto. Então, você pode se esforçar, você pode chegar no alto do alto do alto. A questão é que toda a glória que você conseguir para você mesmo, ela não tem poder de pacificar o seu coração, não tem poder de te justificar, não tem o poder de acalmar a sua consciência. Nós só nos sentiremos satisfeitos em Cristo, em Deus. E quando essa glória da graça do Evangelho nos alcançar e nos revestir, então essa fome existencial será suprida. E de uma forma muito dramática, a gente experimenta porções. Nós que fomos salvos, nós que fomos alcançados pelo Evangelho, nós ainda vamos ter uma experiência de vazio. Sim, mas crente pode se sentir vazio, pastor? Sim. E a diferença do nosso vazio é justamente isso. O nosso vazio é só vazio de glória, que vai ser preenchido completamente, perfeitamente, na eternidade em Cristo Jesus. Experimentamos a glória do Cordeiro na nossa vida, crescemos de glória em glória, mas o texto diz uma coisa muito importante: não há diferença. O judeu pecou, e o judeu está precisando da glória de Deus. O samaritano, o gentio, eles carecem da glória de Deus. Aqueles que cresceram na igreja, aqueles que são da igreja batista, da assembleia, etc, eles carecem da glória de Deus. Qualquer ser humano precisa dessa dieta, da vitamina G, da vitamina glória, não a glória nossa, mas que a glória de Deus nos ponha de pé.
ou então a gente vai ficar correndo atrás da glória nossa. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aqui a gente começa a chegar no coração, na doutrina que Paulo vai trabalhar todo o capítulo. Justificação. A palavra no grego é dikaiosune. E essa palavra vem do ambiente jurídico e tem a ver com a ideia de declarar inocente. Né? Então, imagina que você está no tribunal, você sentou lá na mesa, o advogado de acusação colocou lá todos os artigos, agravantes contra você, o de defesa falou, o de acusação falou, e no final da conta o juiz vai bater o martelo. Então, essa palavra vem desse ambiente. Então, dikaiosune é quando o juiz pega o martelo e ele declara dikaiosune. Ok? Justificado. Então você foi inocentado, você foi justificado. Isso significa que agora a justiça perfeita de Cristo está sobre a sua vida. E isso que é completamente revolucionário no evangelho, no cristianismo, de que a gente não se gloria numa justiça que a gente pode produzir com os nossos jejuns, com as nossas orações, com a nossa caridade. A gente se firma, a gente se fia na justiça perfeita, na obediência perfeita de Cristo. Então lembra, nenhuma carne pode ser inocentada, nenhuma carne pode ser justificada porque obedece. Então a gente não tem essa confiança, a gente não é um povo que é cego de obediência. Eu me lembro de chegar na igreja e escutar uma frase que me deixou muito preocupado. E essa frase falou assim, quem obedece nunca está errado. Aí eu pensei, opa, tem alguma coisa errada com essa frase. Por quê? Pensa no nazismo. Quem obedece Hitler nunca está errado porque está obedecendo. A obediência protege a gente de cometer erros e estupidez. A questão é, a obediência não salva ninguém. Ok? No sentido mais radical, a obediência é importante, mas o que produz a salvação não é a obediência na lei, mas o que produz a salvação é o dikaiosune, é a declaração que sai da boca do próprio Deus. É como se agora, e a ideia de revestir, eu acho isso bonito, né? Então a gente tem os nossos trapos imundos, nossas roupas imundas, e agora, mediante a fé em Jesus Cristo, o Pai nos veste com um manto do Filho. E porque nós temos o manto do livro do Filho, agora nós temos esse favor, essa declaração. E é muito importante, até mesmo no sentido que você está enfrentando o adversário da sua alma, sendo acusado pela sua consciência, ou pelo inimigo, ou por pessoas. Como que você vai proteger a sua mente se você não sabe que Deus declarou você justo? E aí a pergunta é, que força, que autoridade, que poder, que principado pode romper, destruir ou revogar a declaração que sai da boca do próprio Deus? Quem Deus justifica, quem poderá acusar essa pessoa e de fato condenar? Querido, existe uma fragilidade no nosso tempo em relação, tem certeza da salvação? Tem certeza? Muitas vezes as pessoas conversam sobre isso com uma certa timidez de falar, não, eu não tenho certeza, não, eu tenho certeza, porque ainda falta entender e perceber que é sobre uma declaração dada, emitida pelo próprio Deus na fé em Jesus Cristo. Então, sendo justificados gratuitamente ou pela graça de Deus. Então, essa justiça não veio em decorrência de uma obediência. Essa justiça veio em decorrência de um sacrifício. Continuação do versículo 24. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, você foi justificado pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. É uma outra doutrina que Paulo passa de uma forma mais superficial. A palavra redenção é lutron, no grego é lutron. E o que significa essa palavra? É uma palavra que é referente ao comércio. Lembra de dikaiosune? Dikaiosune tem a ver lá com o martelo do juiz, dizendo, eu declaro inocente, ok? Então, tem lá a declaração assinada por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa declaração está emitida no seu nome.
Então, é essa declaração que vale. É por isso que eu tenho confiança na minha salvação. Não é pelos anos que eu tenho de ministério, mas é porque que a palavra de Deus é fiel. E se ele diz que ele me declarou justo em Cristo Jesus, eu exercito a minha alma para confiar nessa declaração. E de outra forma, pensando na ideia de lutron. Lutron é uma palavra comercial. Na antiguidade, ali em Roma, as pessoas ficavam no mercado acorrentados, nus, sendo expostas como coisa, como mercadoria. O lutron é o preço de um resgate. Era alguém que chegava ali naquelas praças e resgatava aquela pessoa para que aquela pessoa, obviamente um preço muito alto, e agora aquela pessoa teria direito à liberdade. Né, a receber a sua dignidade. Era um resgate da cidadania, era um resgate da própria essência do que significa ser humano. Ele deixou de ser um bicho para virar gente, ele deixou de ser escravo de um escravagista qualquer para ser livre pelo Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, dikaiosune, em Cristo Jesus, lutron, o martelo do juiz, e o compra, o resgate. E aí eu fico pensando, gente, por mais que às vezes nos momentos que a gente está mais cego, que a gente está mais com o nosso conhecimento obscurecido, quando a gente começa a refletir sobre a verdade, a realidade do Evangelho, o que ele fez, e eu começo a nutrir a minha alma com essa graça do Evangelho, olha o que ele fez por mim, né? Lembrei até do Galvão Bueno, né? Olha o que ele fez, olha o que ele fez. E eu acho interessante, é claro que não tem nada a ver a coisa do futebol com isso, mas é sobre essa expectativa, sobre essa admiração de você olhar para alguém fazendo uma coisa extraordinária. Olha o que ele fez, ele justificou, né? Ele me declarou inocente quando eu era ainda culpado. E o resto todo de Romanos vai nos ajudar a entender como que funciona isso. Como que ele pôde me inocentar? E qual é o peso dessa declaração? Essa é uma declaração condicional? Essa é uma declaração incondicional? Como que essa declaração funciona na sua vida, né? O resto todo de livro vai trabalhar essa ideia. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. É a terceira doutrina que está aparecendo aqui em poucos versos. Primeira doutrina, justificação. Segunda doutrina, redenção. Terceira doutrina, propiciação. A propiciação é uma coisa que vai aparecer lá no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, a tampa do propiciatório. Deus só se revelava, o sumo sacerdote aspergia as pontas com o sangue do cordeiro, né? Numa cerimônia anual. E Deus só se revelava com o povo em cima da tampa do propiciatório, ou seja, a santidade de Deus e o pecado do homem gera uma distância tão absurda que se a ira de Deus não for pacificada, não tem como eles se relacionarem. É impossível um Deus completamente santo se relacionar com um povo puro, marcado pelo pecado. É mais ou menos como se você chegasse na frente de um leão faminto e falou: por favor, leãozinho, não me devora não. Você pode falar com a voz mais doce e delicada, você pode ser a melhor, com as melhores intenções, simplesmente o leão não vai obedecer isso. A natureza de Deus contra a natureza do ser humano, o embate inevitável é que a gente seja destruído. Vou pensar um segundo exemplo, que é muito usado, que é a ideia do sol. Então, quanto mais a gente chega perto do sol, não adianta a gente verbalizar, falar uma frase. Simplesmente a ideia é que o sol vai queimar e destruir qualquer coisa que se aproxime dele. Da mesma forma, esse Deus, todo santo, todo perfeito, não tem como ele estar perto desse homem perfeito. Então, a ponte para que esse homem se aproxime de Deus, a Bíblia chama de propiciação. A ira, né? A justiça de Deus que não pode ser resolvida pelo homem, é resolvida em Cristo. Falar sobre propiciação é justamente a forma que Deus resolveu a ira. Então,
E a propiciação, o texto fala de uma forma muito interessante, é pela fé no sangue. O que isso quer dizer? Pela fé no sangue do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o que aproxima, né? Lembra, o sol e a navezinha. Chegou perto do sol, queimou. Então, o que vai fazer para essa navezinha não ser destruída? Então, na fé no sangue, né? Fé no sacrifício de Jesus, agora eu posso estar na presença de Deus sem ser destruído pela santidade dele. Versículo 25. E tudo isso que a gente está conversando para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados. A ideia de remissão vai voltar em lutron, vai voltar em resgate. Dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Desculpa. A ideia aqui, queridos, é que Deus foi postergando, esperando, para que no tempo exato, sendo paciente, sendo longânimo, sendo amoroso, ele esperasse o momento onde o homem pudesse encontrar a cruz e ser transformado. Então, a redenção, a propiciação, a justificação demonstram a justiça de Deus. E aqui que vem uma coisa, querido, isso pode mudar a forma que a gente se relaciona com as coisas. Por isso que eu preciso ser o mais cauteloso possível. Porque eu pergunto para você, você conhece a justiça de Deus? E onde que você vai ver a manifestação da justiça de Deus? Quando a gente dá um prato de comida para o pobre? É claro que essas coisas são importantes e eu não quero minimizar isso. Mas o problema é que Romanos está falando de uma forma muito específica aonde você vai ver a justiça de Deus e às vezes isso estrangula a alma e o coração de muitos cristãos sérios, porque muitos cristãos sérios não conseguem ver a justiça de Deus. E a gente tem aquela pergunta, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Seja a questão de saúde, financeira, seja lá o que for. Muitos tentam achar uma certa, eu chamo isso de justiça matemática, né? Então, no meio dos corpos, das mortes, do sofrimento, das tragédias, no meio dos escombros, asfixiados por não saberem responder, exclamam: aonde está a justiça de Deus? E existe uma geração inteira de cristãos que parece estar completamente cegos. E se a igreja de Deus não sabe onde se revela a justiça, isso significa que o tempo que a gente vive é marcado pela incapacidade de perceber a justiça de Deus. Então, sabe os escombros? Os escombros onde a gente se mete, nas ruínas, nas coisas que dão errado, nos sofrimentos, e as pessoas olham para o lado e ficam procurando a justiça de Deus. E, às vezes, queridos, pessoas, agora na pandemia, pessoas que morrem, ou seja lá o que for, procurando a justiça de Deus no lugar errado. E eu preciso repetir isso, você não vai achar a justiça de Deus se você estiver simplesmente tentando contabilizar. Aquele fez tantas coisas de justiça, ele merece recompensas de justiça. Aquele foi injusto, ele merece recompensa de justiça. Isso não é cristianismo. Paulo está ensinando que você vai achar a justiça de Deus no Evangelho. O Evangelho revela que ele propiciou, ele trouxe a redenção, ele justificou. E aí tem um desafio para você muito importante. Se você acha que esse papo de justificação, de redenção é mero discursinho, é mera teologia, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você vai continuar sem experimentar a justiça de Deus. Se você quer experimentar, porque as pessoas que estão do seu lado, elas precisam, elas querem saber. Porque as pessoas estão cansadas de justiça de homem que promete e não cumpre, justiça de marido que trai, de esposa que trai, de filho que trai. O mundo está cansado de uma justiça que não se sustenta. O mundo deseja ver a manifestação da justiça que os filhos de Deus podem trazer. Então, se você não entender isso, os seus relacionamentos vão continuar sendo comprometidos. O Evangelho é o lugar onde a justiça de Deus se revela.
Se você não experimenta, se você não entende o que é justificação, reconciliação, redenção, significa que você tem pouco ou nenhuma experiência com a justiça de Deus se revelando na sua vida. Como que Deus foi justo com você? Qual foi o dia que Deus foi justo com você? Você realmente está cheio, ou você consegue se basear, se firmar, você tem uma base para que você olhe nos seus olhos do seu filho, Deus é bom comigo, Deus é justo comigo. Porque sem essa experiência de que Deus é justo comigo, a gente cresce com a sensação de estar injustiçado a vida inteira, de que a igreja está devendo, o homem está devendo, Deus. É uma sensação agoniante, asfixiante, porque se o evangelho não consegue demonstrar a justiça de Deus, as pessoas fatalmente vão se asfixiar de injustiça em injustiça. E aí o que a gente tem no nosso tempo são gritos de gente que não sabe o que é, ativistas de várias coisas, ativistas de movimentos sociais, de feminismos, etc., de um monte de ismos, de gente que acha ter encontrado a justiça em alguma causa. E aqui fica um clamor, uma oração, que os filhos de Deus se levantem nessa geração como aqueles que vão manifestar a justiça do reino, para que as pessoas descubram o que é ser alcançado por essa justiça. Versículo 26, para a demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tenha fé em Jesus Cristo. É disso que eu estou falando, é para demonstrar. Ele é o justo e o justificador. Você vai ver vários pregadores reformados falando como que ele pode justificar, ele ser o justo e o justificador, né? Como que ele pode justificar o pecador nesse sentido. Martin Lloyd Jones, recentemente a gente tem um Paul Washer. Então no versículo 26 a gente tem essa ideia de quem busca essa justificação na justiça fracassou, não vai conseguir. Então agora, a justificação é daquele que tem fé em Cristo Jesus, o único justo. Então, nesse ponto, no versículo 26, ser inocente é uma questão de saber que é pecador, de saber que o capítulo 3 do início está falando de você, que você nem buscar direito não sabe, que as nossas intenções a gente pode desconfiar das nossas intenções, mas a graça já alcançou você. Então, nessa confissão de falta, né, de Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres, nesse sentido, né, de humildade, isso com a fé no Cristo, com fé no Evangelho. Então a inocência tem a ver com isso. O outro padrão, o padrão que deu errado da religião, ser inocente é ter uma vida certinha. Por isso que as pessoas sempre vão ficar bravas com o Romano, que a gente compara a Madonna e a Anitta com o presbítero Joãozinho. E diante de Deus, se aquele presbítero Joãozinho ainda acha que é mais santo porque tem uma vida certinho, ele está tão perdido como a Madonna, ele está tão perdida como a Anitta. O evangelho não faz distinção de pessoas. Seja o religioso, seja o imoral, todos estão perdidos. E se eles não experimentarem a graça que justifica, vão continuar presos nos seus cárceres. Versículo 27. Então, se não é uma questão de lei, quem que pode se gloriar? Quem que pode bater no peito e dizer, eu estou fazendo aqui, sabe aquela ideia, estou pagando, né? Quem que pode bater no peito e dizer que conseguiu chegar numa estatura espiritual de que merece reverência, que merece aplauso, ou até mesmo de algum crédito diante de Deus? Se todo orgulho é excluído, que lei que pode produzir isso? As obras? Não mais pela lei, mas Paulo vai falar que pela lei da fé. Então, o orgulho foi embora, só sobreviveu a fé. Então, a fé é a atitude de alguém que sabe exatamente, eu dependo de Cristo. Eu estava conversando esses dias com alguém, aquele versículo que ainda confunde muita gente, deixai vir as minhas criancinhas porque o reino de Deus é delas, ou alguma coisa desse tipo. E algumas pessoas ainda creem que a gente tem que ser igual a criança na ingenuidade, na pureza. A relação do texto não é sobre isso. O que a criança tem que
está completamente relacionado com o reino é que a criança depende. A criança depende do pai. Se o neném não for alimentado pela mãe, ele vai morrer. Exatamente, se eu não for alimentado pela graça, eu não tenho como sobreviver. A minha única forma de sobrevivência é confiar, depositar o meu coração na graça que existe em Cristo Jesus. Ou eu sou alimentado pela graça, ou eu morro. Eu não tenho outra possibilidade de viver. Então, podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Não é a nossa capacidade de obedecer que produz salvação, mas é em quem nós cremos que nós somos salvos. Qual é a conclusão? Versículo 28. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, Efésios vai ajudar. Então, aonde que vai se encontrar a obra? A obra é um passo depois, né? Primeiro passo, que é na redenção que alcança as nossas vidas, nós somos justificados. É essa declaração que Deus dá. Você, Léo, você é pecador, mas no exato momento onde Cristo entrou no seu coração e te deu uma nova vida, agora, por esse Cristo, quando eu olho para você, eu vejo a vida do meu filho e agora eu declaro que você é justo, justificado. Essa é uma doutrina bendita que pode fazer tanta diferença no coração se a gente entender. Somos declarados justos por meio da fé. Não é a obediência que justifica, não é a justiça dos que dizem andar na justiça, que fazem todas as regras, que obedecem todas as leis morais. A justificação vem pela fé. E é óbvio, por isso o último argumento lá do capítulo, no diálogo, né, da aula anterior, que Paulo fala, mas aqueles que estão querendo dizer que podem pecar para que a glória de Deus seja vista, a santidade e a justiça seja vista, eu não vou nem perder tempo com essas pessoas, porque elas merecem condenação. Elas não estão levando a sério isso, ok? Então, se você consegue dizer que você foi alcançado por essa graça, que você foi justificado e que você pode viver de qualquer jeito, Paulo está dizendo para essas pessoas, você está num nível de condenação tão grande, em que se você não despertar, Paulo se recusa, porque ele revela uma profunda falta de vontade, uma profunda hipocrisia de pessoas que pensam assim e vivem assim. Versículo 29, versículo 30, de uma forma muito curiosa, Efésios vai confirmar isso, quando for falar de unidade, que a unidade foi produzida justamente pela justificação. Olha só o que diz o versículo 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a circuncisão. Ou seja o judeu ou o gentio, que eles estão marcados aqui por uma diferença muito clara. O judeu é aquele que foi circuncidado e o gentio é aquele que não foi circuncidado. Então, a fé agiu naquele que foi circuncidado para que ele fosse justificado. Ou seja, não tem essa questão, não existe nenhum acréscimo ou uma adição ou uma complementação da circuncisão nesse ato de Deus em favor do homem. Ou seja, tanto o judeu quanto o gentio vão ser justificados, não por costumes, não por tradições, mas simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Sendo assim, a doutrina da justificação é uma doutrina profunda, e eu gosto de dizer que se você entende justificação, você não precisa se preocupar com autoestima, porque a justificação é a doutrina bíblica que ensina a gente resolver isso. Porque como que eu posso me aceitar? Porque se eu for um criminoso, eu não posso me aceitar. Se eu for uma pessoa ruim, eu não posso me aceitar. E o Evangelho resolve isso com a graça. O Evangelho não resolve isso com botox. Nem com botox na alma. O Evangelho não resolve isso com alguma tentativa de imagem para que eu pareça melhor.
No Evangelho a gente resolve essa incapacidade de se encaixar, de se adequar, de se aceitar. A gente resolve isso na cruz do Calvário, porque a gente é justificado. E como diz Paulo em Efésios, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então, até a nossa unidade, até a unidade que existe entre a Assembleia Batista, Presbiteriana, Metodista, que é uma coisa que a gente poderia e deveria viver com mais profundidade, é uma realidade da justificação. Ou seja, por que você tem alguma coisa em comum com aquele... eu sou do Batista, por que eu tenho alguma coisa com aquele pastor da Assembleia de Deus? Não tem nada a ver com os costumes, com as tradições, com alguns pensamentos ABC. Não, eu sou irmão com aquele porque aquele da Assembleia foi justificado e eu fui justificado, por isso nós somos irmãos. Então, o que nos garante, fazendo parte do mesmo corpo, é termos sido justificados, sermos declarados justos pelo próprio Deus. Se Deus te declarou justo, primeira pergunta, quem vai conseguir fazer uma outra declaração? Você? Não. Segunda pergunta, segunda questão, se Deus te declarou justo, como alguém ousaria não gastar o resto dos seus dias em viver de forma a agradecer, honrar e glorificar o nome desse amor tão grandioso, desse ato tão cheio de graça? Todo mundo que se diz justificado, alcançado por isso e não vive dessa forma, mente. E o Espírito Santo não está nessa pessoa. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé, já que é a fé que resolve o problema da justiça. Não são os tribunais. Lembra que pela lei você vai pegar uma pedra na mão para condenar o adúltero. A lei coloca a pedra na mão. A graça colocou Cristo na cruz. E o sangue que verteu trouxe a paz que era impossível ao homem. Então a gente vai anular a lei pela fé? Muito pelo contrário, de maneira nenhuma, diz Paulo. Antes estabelecemos a lei, porque agora a lei foi cumprida em Cristo Jesus e nós temos acesso nele ao coração do Pai. Que Deus te abençoe, querido, e eu espero que essa doutrina bendita da justificação possa entrar. Você foi justificado em Cristo? E qual é o resultado disso na sua vida? Pense sobre isso e até a próxima aula.